Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, ligado aqui no canal Lucas Álvares sobre o Brasil. Estamos de volta para trazer uma discussão mais teórica, porque eu tenho uma bronca, uma irritação muito grande com a maneira rasa e incorreta, sobretudo, com que conceitos como comunismo, socialismo, liberalismo, fascismo, nacionalismo têm sido muito mal empregados nas redes sociais. Os textões apresentam definições rasas e, na maior parte das vezes, completamente incorretas a respeito desses conceitos, que são conceitos das ciências sociais, portanto, precisam ser apresentados sempre com um bom embasamento, seja para uma obra acadêmica, seja para um textão de Facebook, não importa. Alguns dizem que o Lula é nacionalista, outros que o presidente Jair Bolsonaro é nacionalista, e no fim das contas, esse é um conceito que está sendo mal trazido e mal trabalhado. Por isso, eu começo a decifrar esses conceitos abordando essa semana, aqui em Lucas Álvares sobre o Brasil, o conceito de nacionalismo defensivo, que começou a ser cunhado no Brasil do século XIX e evoluiu até os dias de hoje. Vem comigo para essa discussão. Para começar a tratar o conceito de nacionalismo defensivo, é importante colocar que essa linha de pensamento possui três subdivisões de natureza ideológica. A primeira tradição mais marcante do conceito de nacionalismo defensivo está associada a um pensamento mais conservador, a um pensamento que nasce monarquista, claro, nasce no século XIX, e que foi muito bem amarrado por um pensador brasileiro hoje esquecido, chamado Eduardo Prado, na obra Ilusão Americana, do ano de 1893. Eduardo Prado era monarquista, era alguém que estava revoltado com os rumos que a República havia tomado, desejava uma restauração monárquica, talvez, e denunciava o que ele chamava de política imperial dos Estados Unidos da América em relação aos países da América Latina, notadamente do Brasil. Vale lembrar que na década de 60 do século XIX houve um episódio chamado Incidente da Bahia, quando uma batalha naval, ali, não, claro que não de grande porte, mas com alguns mortos, foi travada no Porto de Salvador entre a Marinha Confederada e a Marinha da União, durante a Guerra Civil Norte-Americana. Então, os pudores norte-americanos de intervenção no Brasil, de atuação sobre o nosso território, vinham de longa data. Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, participou de alguma maneira do processo da Inconfidência Mineira, ainda no período colonial, no final do período colonial. Então, tudo isso é colocado pelo Eduardo Prado como uma denúncia a uma suposta influência norte-americana de caráter pernicioso, maléfico aos interesses do Brasil. A segunda tradição filosófica, ideológica do nacionalismo defensivo no Brasil possui um viés positivista muito forte. Ou seja, está associada essa tradição ao pensamento do filósofo francês oitocentista Auguste Comte. O Comte, inclusive, via, curiosamente, o nacionalismo como um meio e não como um fim, porque lá no estado positivo, que é o estado último de evolução da sociedade, existiria uma espécie de abolição das fronteiras e de uso das ciências como uma espécie de língua franca, ou seja, a própria perspectiva contemporânea que nós temos do Estado se tornaria obsoleta. O trabalhismo brasileiro é oriundo dessa tradição positivista, sem sombra de dúvida. As experiências castilhistas no Sul se baseiam numa apropriação abrasileirada das ideias do Auguste Comte. Inclusive, grandes historiadores internacionais, Eric Hobsbawm foi um deles, observaram a peculiaridade brasileira, o fato de que no nosso país ideias tão conservadoras, aparentemente, como as ideias do Auguste Comte, adquiriram um caráter reformista social muito forte. E, da mesma maneira, um caráter de reforço à identidade nacional e aos interesses do Brasil, em detrimento ao que também era denunciado como interferência estrangeira de caráter pernicioso.
positivistas foram tratados com deboche, por exemplo, pelo grande Lima Barreto, em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, como nativistas radicais, xenófobos, pessoas que rejeitavam intervenções e orientações de natureza estrangeira. Mas, por conta do processo de evolução, para usar isso sem nenhum tipo de trocadilho com as ideias do Comte, o abrasileiramento dessas ideias acabou rendendo uma doutrina muito melhor estruturada, que foi o trabalhismo brasileiro. A terceira tradição filosófica tem a ver com aquilo que o Gilberto Freire, na maravilhosa obra Ordem e Progresso, chamou de trabalhismo à inglesa no nosso país. Tem a ver com a ruptura que o grande senador pela Bahia, Rui Barbosa, fez com anos e anos, décadas de pensamento liberal, de atuação liberal, e também de relações como advogado com trustes norte-americanos. Percival Facquara, o magnata que se apresentava como dono do Brasil, foi defendido durante muitos anos por Rui Barbosa, na época em que o Rui foi águia de Aia. Bom, em determinado momento do final da vida dele, ele rompe com essa perspectiva liberal, se candidata a presidente pela última vez com uma plataforma reformista, pedindo a introdução de direitos sociais, pedindo a introdução de direitos trabalhistas, mais especificamente, de proteção ao trabalho da mulher, de proteção ao trabalho do menor e de industrialização do Brasil, algo que ele já tinha tentado lá atrás, na época do encilhamento durante a República da Espada, e que ele aprofunda melhor nessa ocasião em 19. Essa ruptura do Rui com as ideias liberais está muito explicitada numa obra chamada Questão Social e Política do Brasil, a compilação do discurso de lançamento da candidatura à presidência de Rui Barbosa em 1919. Por que eu coloquei essa terceira tradição, que hoje está bastante esquecida? Porque é dessa ruptura do Rui que nasce uma das principais expressões da ideia de nacionalismo defensivo no nosso país, inclusive um partido que nunca governou o Brasil, que é o PSD, o Partido Socialista Brasileiro. Esse discurso do Rui está na raiz do PSD, porque essa ruptura vai ser personificada, depois da morte de Rui Barbosa, pelo sucessor político dele na Bahia, que foi João Mangabeira. João Mangabeira era um herdeiro de Rui Barbosa, era um grande admirador de Rui Barbosa, tinha sido amigo de Rui Barbosa e foi, durante décadas, o principal quadro do PSB. Terminou como ministro do governo João Goulart. Onde essas três correntes convergem de uma certa maneira? Elas convergem no diagnóstico, em maior ou menor grau, de que o Brasil, desde 1500, é alvo de cobiça. Isso não é teoria da conspiração, né? O que os franceses, da Companhia de Villiers-Gagnon, vieram fazer aqui no Rio de Janeiro com o projeto da França Antártica, aqui na Baía de Guanabara? O que os holandeses foram fazer no Recife, em Olinda, com a Companhia das Índias, capitaneada por Nassau, no nosso país, e a estruturação de uma colônia, de um processo de colonização distinto do português? Por que, com tanta sede ao pote, foi a Espanha, depois da Batalha de Alcácer Quibir, para formar a União Ibérica e se apossar das colônias portuguesas? Por que razão Thomas Jefferson agiu para que a Inconfidência Mineira tivesse êxito? Porque navios confederados e unionistas estavam no porto de Salvador, num período em que a guerra comia solta nos Estados Unidos. Ora, são vários e vários e vários e vários episódios na história do nosso país que comprovam que ele é alvo de cobiça, pelas nossas riquezas naturais, pelas nossas potencialidades. As declarações do candidato presidencial Joe Biden, candidato do Partido Democrata nos Estados Unidos, colocando a espada de Damocles sobre o presidente Jair Bolsonaro a respeito da questão amazônica, só serve para reforçar essa perspectiva, né? É inegável que o Brasil é alvo de cobiça há 500 anos. Agora, que tipo de postura nós temos em relação a essa cobiça é algo a ser discutido, é algo em que as correntes ideológicas divergem. Mas no caso desses três exemplos que eu apresentei, os diagnósticos são bastante similares. Olha, se eu tiver que colocar como principal fruto dessa corrente mais conservadora na história do Brasil, esse principal fruto está na presidência de Ernesto Geisel, durante a ditadura militar. Ele tinha até ali
uma experiência ou outra com a leitura das ideias do Comte, né? Era um general de velha guarda, teve algum contato com as ideias positivistas, mas estava associado a essa perspectiva conservadora de ideias de defesa do Brasil, da soberania do Brasil. O positivismo rendeu no trabalhismo, como eu já disse. E essa perspectiva reformista, mais britanizada, rendeu na perspectiva do PSB, que, diferente do Geisel e diferente do trabalhismo, nunca chegou a governar o Brasil efetivamente, embora tenha feito parte de alguns governos. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores Presidente da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os Estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o Presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por Sua Eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo Presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Como vocês viram nos vídeos que eu coloquei aqui, trazidos do acervo do Arquivo Nacional, né, então a cerimônia da queima das bandeiras dos estados durante o Estado Novo e também essa campanha da ditadura militar, né, no governo do Ernesto Geisel nos anos 70, explicando o conceito de nacionalismo, há pontos de convergência entre governos aparentemente díspares. O golpe de 64 foi dado para tirar os trabalhistas do poder, né? Não foi contra ameaça comunista nenhuma, porque isso não existia efetivamente. O intuito foi tirar Jango do poder e evitar, num primeiro momento, uma provável eleição, ou possível eleição de Leonel Brizola à presidência da República nas eleições de 65, que nunca aconteceram. Porém, nós podemos observar que há pontos de convergência, porque o Brasil entre 1930 e 1980, né, ali a entrada do último governo da ditadura militar, o governo de João Figueiredo, após a crise dos preços do petróleo, vivenciou um projeto nacional de desenvolvimento de viés industrializante, de viés protecionista do ponto de vista econômico, que fez convergirem essas três correntes diferentes. Ora, independente de estarem no poder ou na oposição, durante 50 anos da nossa história, houve consenso a respeito de qual caminho seguir no nosso país. E o resultado disso foi bastante efetivo. As nossas grandes cidades se industrializaram. Vocês sabem
como seus pais, como seus avós cresceram na vida, como operários, como mão de obra na indústria, a maior parte das vezes, como mão de obra qualificada. Então o sujeito entrava ali, garoto, aprendiz ainda numa fábrica, e saía aposentado muitas vezes. E trabalhava duro, isso não significava que ele trabalhasse pouco, que ele ficasse encostado. Trabalhava-se duro, trabalhava-se muito para fazer o nosso país progredir. Nós saímos de um país monocultor de café em 1930 para um país que em 1980 era exportador de bens de consumo industrializados e de bens de certa complexidade, aparelhos de ar-condicionado, a linha branca no geral. Nós não apenas exportávamos as nossas riquezas naturais, como acontecia antes de 30. Então, um ponto de convergência dessas três correntes é a defesa da industrialização do Brasil. Está presente no pensamento conservador, está presente no pensamento reformista dos positivistas e está presente também nesse pensamento reformista do trabalhismo à inglesa, do socialismo brasileiro, do Rui Barbosa e do João Mangabeira. Agora, por que nacionalismo defensivo e não simplesmente uma doutrina de terceira posição, como o fascismo, por exemplo, dos europeus, né? Porque nacionalismo defensivo significa que não se defende que o Brasil deva expandir as suas fronteiras, por exemplo. A perspectiva fascista na Europa era expansionista. O governo do Hideki Tojo, no Japão, que era inspirado nos governos fascistas europeus, da mesma maneira, expansionista. Partia do princípio que aquele era um povo, uma raça que não cabia naquele território. Logo deveria buscar maiores territórios. Isso nunca foi defendido por nenhuma dessas três correntes aqui no Brasil. Outra questão que diferencia o nacionalismo defensivo do fascismo é que o fascismo é exclusivista étnico. Ele prega a superioridade ou pretensa superioridade racial de uma determinada etnia, baseando-se para isso ou em puro folclore ou em conceitos pseudocientíficos, numa deturpação, numa depravação da ciência. O nacionalismo defensivo não só não abraça o exclusivismo étnico, como faz o elogio à mestiçagem. Então a política de embranquecimento, de branqueamento da população brasileira empreendida durante a era liberal da República Velha é questionada pelo nacionalismo defensivo. Ora, para que fazer o branco prevalecer se o índio e o negro são elementos civilizadores da nossa cultura? E se suas práticas, seus costumes, suas referências linguísticas devem ser incorporadas ao nosso idioma, aos nossos hábitos cotidianos? Então, há o elogio à mestiçagem cultural. Isso é algo que não caberia jamais numa perspectiva fascista da realidade. Esse pensamento nacionalista mais conservador não tem no Brasil hoje um grande representante, curiosamente. O que há é um recurso ao culto aos símbolos nacionais, que também são cultuados nessa perspectiva nacionalista defensiva, mas que para por aí, né? Não basta balançar a bandeirinha, não basta ficar enrolado na bandeira do Brasil ou usar a camisa da seleção brasileira de futebol, enquanto permite-se, por exemplo, que a Amazônia seja de fato ocupada por potências estrangeiras, como vem acontecendo há anos e anos e pretende se aprofundar no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro é liberal, o presidente Lula é social-liberal. Eles emulam no Brasil as práticas, formas de pensamento e ação da política norte-americana, do Partido Republicano e do Partido Democrata. Não existe hoje no horizonte brasileiro nada que faça conduzir o Bolsonaro a uma perspectiva de fato nacionalista. Lamentavelmente não tem essa perspectiva. E em relação ao campo progressista, o trabalhismo, o socialismo democrático ainda estão aí no cenário, mas carecendo de uma grande liderança unificadora. Pessoal, essas são algumas ideias básicas que eu quis apresentar sobre o conceito de nacionalismo defensivo. Eu quero recomendar a leitura de A Ilusão Americana, de Eduardo Prado, Ordem e Progresso, do Gilberto Freire, e A Questão Social e Política no Brasil, de Rui Barbosa. Pessoal, semana que vem estaremos de volta aqui em Lucas Álvares sobre o Brasil, discutindo o nosso país, trazendo uma perspectiva acadêmica, mais traduzida em
Língua portuguesa, coisa que muitas vezes falta aos acadêmicos do nosso país, falar a língua do povo. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer e tenham gostado do nosso encontro de hoje. Dá o seu like, compartilha com os amigos, comenta, participa, que semana que vem a gente está de volta. Até lá!